O Nair começa dizendo que ele a acha muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. E como ela diz que está indo pra casa, ele pergunta se ela mora por ali e ela diz que sim. Ele fala que nunca viu por ali. Então ela diz que não é muito de sair de casa. Ele fala que gosta de garotas como ela e pergunta se ela tem namorado. E ela diz que tem namorado e já ele diz que lamenta muito por isso. Ela diz que não está interessada em conhecer alguém no momento. Ele pergunta por que não e fala que eles podem ser amigos. Ela diz que ele não está querendo ser amigo dela e ele fala que está e que pode mostrar pra ela. Ela diz que ele está dando em cima dela e já ele fala que só disse que ela é bonita. Ela fala que é exatamente isso e que amigos não ficam falando esse tipo de coisa. E já ele pergunta se ele não pode fazer nem sequer um elogio. E num tom de ironia ela fala que todos nós somos iguais. Mas ainda assim ele pede o número dela, mas ela diz que não vai dar o número pra ele. Ele pergunta por que ela está fazendo jogo duro com ele. Então ela fala que não está fazendo jogo duro e que já disse que ela tem namorado. Ele fala que já que isso realmente é verdade, ele respeita isso e se despede dela. E mesmo de fora do carro, ele dá a partida no motor. E ela pergunta se é dele. E ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ele fala que não está ouvindo o que ela disse e desliga o motor do carro. Ele pergunta o que ela estava dizendo. Ela diz que já que ele quer ser amigo dela, ela aceita. Ele fala que tentou propor isso no começo, mas que ela pareceu estar focando mais nela. Ela diz que está sentindo que eles podem ser melhores amigos. E já ele pergunta por que ela só está sentindo isso agora. Ela diz que só estava querendo ir para casa e descansar, mas que ela pensou melhor sobre isso. E já ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que durante muito tempo ela pensou nela mesma, mas que ela está tentando ser diferente e que a amizade dele vai ser bom pra ela. Ele fala que agora a amizade dele vai ser bom pra ela e pergunta por que não foi logo de começo. E assim que ela diz que só deu conta disso depois, ele pergunta o nome dela. E diz que o nome dele é Nair e fala mais uma vez que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que disse que estava indo pra casa. Mas quando ele pergunta se realmente ela tem namorado, ela para pra pensar e em seguida fala que na verdade ela não tem namorado. Então ele pergunta por que ela mentiu. Ela diz que ainda não conhecia e como ele pergunta por que, ela fala que trabalha muito e que não tem muito tempo pra isso. Ele fala que entende como são essas coisas e ela pergunta se ele é solteiro. Então ele diz que se ele a conhecer um pouco mais, talvez ele não seja mais solteiro. E em seguida ele fala que realmente ela está muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Bom, e depois disso ele pede para ela entrar no carro para eles continuarem a conversa. E vendo que ela não estava conseguindo, ele fala que ela pode abrir a porta. E já ela pergunta como abre a porta. Ele fala que é simples e que é só puxar a maçaneta, mas ela diz que não está conseguindo abrir. Ele fala que é só puxar a maçaneta, mas ela diz que não está conseguindo. Ele pergunta se ela sabe por que ela não está conseguindo. E em seguida diz que não está abrindo porque ela é interesseira. Então ela fala que tanto faz e que desde o começo não gostou dele. O Nate se aproxima dessa garota e pergunta como ela está. E como ela também pergunta como ele está, ele fala que está muito melhor agora e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. E ela diz que está indo pra casa da amiga dela. Ele pergunta o que elas estão pensando em fazer e ela diz que só vai jantar com a amiga dela. Ele pergunta se é sério e também pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que tem namorado, ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema na vida dela. E ela começa a rir e fala que aproximadamente há um ano. Ele pergunta se é verdade e pede o número dela. Mas ela pede desculpas e mais uma vez fala que tem namorado. Ele fala que não está vendo ninguém ali, mas ela fala que não e pede desculpas. Então ele pergunta se o namorado dela faz ela andar na chuva. E como ela diz que sim, ele fala que pelo menos ele deveria ter dado um guarda-chuva para ela. Mas quando ela volta falando com ele, ele pede pra ela chegar mais perto. E ela pergunta como mesmo é o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e também pergunta o nome dela. Ela diz o nome dela e ele fala que gostou da roupa dela. Ela agradece e pergunta em que ele trabalha. Ele fala que investe em muitas coisas e que podemos dizer que ele é um homem de negócios. Ele fala que achou os olhos dela muito bonito e pergunta se realmente ela vai encontrar a amiga dela. E ainda que ela tenha contado que estava indo encontrar o namorado dela, ainda assim ele pede o número dela.
dela, e ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela é dali e ela diz pra ele que ela é de Los Angeles. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar pra cidade há 2 semanas e que está tentando descobrir o que tem de bom pra fazer na cidade. Então ela diz que talvez possa mostrar pra ele. Ele fala que vai ser ótimo e que por isso que ele se aproximou dela no começo. E em seguida pergunta se esse é o número verdadeiro dela e ela diz que sim. Ele pergunta se ela está com muita pressa e ela diz que não e que talvez eles possam fazer alguma coisa. Então ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela fala que pode ser. Ela fala que gostou do carro dele e ele diz que já ele gostou muito dela. E em seguida fala que ela pode deixar que ele vai fechar a porta. Ele fala que isso é bom porque assim ela pode poupar energia. Ela pergunta para onde eles vão e que ela acha que eles deveriam fazer compras e que eles já estão ali perto. Ele pergunta o que tem ali. Ela diz que tem um monte de lojas e que eles poderiam comprar algumas coisas. Ele pergunta se não seria melhor ela fazer compras com o namorado dela. Ela fala que pode ser, mas que não tem por que também não ir com ele. Ele pergunta por que assim de repente ele iria levá-la para fazer compras. Ela fala que dá pra ver que dinheiro não é problema pra ele e pede pra ele dar uma olhada no carro dele. Mas o Nate diz que pra ele ter esse carro ele teve que trabalhar muito. Ela fala que acredita, mas que ainda assim ele pode levá-la para fazer compras. E em seguida diz que o tempo dela é dinheiro. Ele pergunta se o tempo dela é dinheiro e fala que ele estava pensando apenas em conhecê-la. Ela diz que ele pode conhecê-la, mas que também eles podem sair para comer alguma coisa e também fazer compras. Ele fala que ele acha sim que eles podem sair para comer alguma coisa, conversar e se conhecer melhor, e depois ver o que acontece. Então ela pergunta onde ele quer comer. Ele fala que a cidade é dela e que ela que deve saber sugerir algum bom lugar. Então ela começa a sugerir os restaurantes mais caros da cidade, mas quando ele sugere alguns restaurantes mais baratos, dá pra ver que ela não gosta. Ele pergunta se ela não gosta do restaurante que ele sugeriu e já ela pergunta se ele está falando sério. Ele pergunta qual é o problema, mas ela diz que não e fala que ela gosta de comer bem. Ele fala que ele sabe que esse restaurante que ele sugeriu é muito bom, mas ela fala que lá ela não come. Ele pergunta se ela prefere ir para casa dele porque lá o chefe dele pode fazer a comida. Mas ela fala que acha melhor primeiro eles fazerem compras porque ela está precisando de um sapato. Ele fala que vai ser sincero e diz que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e fala que ela não é. Ele fala que ela é interesseira primeiramente porque ela não quis conversar com ele antes de ver o carro. E que também depois que ela voltou não para de falar em compras. Ela fala que precisa ir porque a amiga dela acabou de mandar uma mensagem para ela. Ele fala para ela ter uma boa caminhada na chuva porque ele não curte interesseiras.